Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo para PJ. No vídeo de hoje, a gente continua falando sobre trazer os contratos a valor presente, né? E hoje, usando dois exemplos aí de contratos em moeda estrangeira, um pré-fixado e outro pós-fixado. Esse é o nosso segundo vídeo e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso logo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo para PJ. Você já me conhece, eu sou o Patrick, tenho mais de 14 anos de experiência no mercado bancário aí. E aqui a gente tem um monte de coisas para vocês, né? A gente traz vídeo toda semana, a gente tem curso, nós temos grupos no WhatsApp e no Telegram de Morning Call, onde eu posto notícias diárias lá, então todo dia de manhã eu posto ali os comentários sobre a variação de moeda, notícias importantes e tudo mais. Se vocês quiserem se inscrever nesses grupos, os links para inscrição estão lá na bio do Instagram. É só vocês irem lá e clicar, vocês já vão direto para esses grupos. E no vídeo de hoje, a gente continua falando sobre trazer os contratos a valor presente. No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre contratos direto em reais, na pré e na pós-fixada. E no vídeo de hoje, a gente vai falar de contratos em moeda estrangeira, de pré e de pós-fixado, né? Tudo isso, ou seja, todos esses vídeos que eu estou fazendo, é pela pergunta da Cleia, que eu estou deixando aqui embaixo aparecendo para vocês, que ela pediu para que a gente fizesse um vídeo falando de marcação a mercado de operações de 4131 com derivativo. Só que para a gente chegar nesse ponto de entender tudo isso, primeiro a gente tem algumas etapas. Então a gente já fez um primeiro vídeo que está aparecendo no card aqui em cima para vocês, onde eu falo sobre custo de reposição, né? Ou break-off funding também é uma outra forma de vocês ouvirem isso, né? Expliquei ali. No nosso último vídeo, que eu também estou deixando o card aqui em cima para vocês, eu falei sobre como trazer essas operações a valor presente, né? Isso não só para uma marcação a mercado, né? Mas trazer o valor a presente muitas vezes é necessário para que vocês possam utilizar num fechamento de balanço, por exemplo, né? E no vídeo de hoje a gente continua falando sobre trazer a valor presente, só que exclusivamente sobre operações em moeda estrangeira. Eu vou dar dois exemplos aqui de dólar. É uma continuação do vídeo anterior. Se eu fosse fazer tudo no vídeo anterior, ele ia ficar muito grande, então eu acabei dividindo. E eu espero que agregue para vocês, tá bom? Então a gente vai agora para a tela do computador. Vocês vão me ver pequeno de novo. E eu não vou explicar tanto a questão das fórmulas aqui. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre as fórmulas que eu usei, vão no vídeo anterior, né, no primeiro vídeo aqui, onde eu explico, onde eu começo a explicar sobre como trazer o contrato a valor presente. Lá eu detalho um pouco mais das fórmulas que eu estou usando. Aqui eu já vou um pouco mais no direto ao ponto, né? E vocês vão começar a notar também que no primeiro exemplo que eu dei do vídeo anterior, era um exemplo mais simples, né? De como chegar ao como trazer esse contrato a valor presente, né? Aqui a gente começa a ter mais variáveis, uma, duas, às vezes até três variáveis, né? Então aqui eu estou dando um exemplo de um contrato de US$ 1 milhão, prazo de 24 meses, pré-fixado com taxa de 20% ao ano, tá bom? Todas essas amortizações aqui, elas estão em dólar, porém você precisa converter isso para reais. E aí você precisa colocar mais uma coluna aqui, que seria o custo do dólar naquela data de vencimento, ou o custo da moeda do seu contrato está na data de vencimento, e mais o valor de parcela. E a mesma coisa, tá? Então, se você falar para mim, Patrick, eu quero saber qual que é o saldo devedor do meu contrato no dia 31/9. No dia 30/9. Vamos lá. 30/9 de 2023. E aí no dia 30/9 o dólar está 5,05. Ok? O que a gente tem que fazer aqui é a amortização tem que ser igual a este aqui. E a gente chega ao valor do contrato. Então, se você quiser liquidar este contrato, você deve US$ 791 mil, lembrando que isso aqui é dólar, na data de 30/9. Os juros em cima desse valor é de US$ 3.600 e a parcela seria de US$ 795 mil. Considerando um dólar a 5,05,
deveria se pagar 4 milhões e 16. Neste exemplo aqui, está se pagando 188 mil dólares de juros, né? E se a gente traz isso aqui para 30/9 de 2023, considerando que eu vou amortizar todo o contrato, o restante aqui embaixo eu posso descartar. Olha para onde vem os juros. Notaram o quanto diminui esses juros? É óbvio que aqui é muito mais difícil a gente saber o quanto vai ser efetivamente o valor em reais ao final desse contrato, porque há uma variação de dólar. Este exemplo que eu estou dando, ele é um contrato que ele está exposto à variação cambial, ok? Mas para você saber qual que é o custo, qual que é o saldo do devedor do teu contrato, neste exemplo aqui eu estou usando 30/9 como exemplo, tá? O saldo devedor seria de 4 milhões e 16 mil reais, bom? Então, notem que a gente está colocando cada vez mais variáveis para a gente poder saber qual que é o valor atualizado, né? Trazendo o saldo devedor a valor presente. E se a gente for para um contrato pós-fixado de dólar? Olha aqui, mantive os mesmos exemplos, tá, pessoal? O único ponto aqui eu trouxe ele para CDI, mas eu mantive a taxa de juros de 6%. Então aqui vocês já sabem que eu trouxe esse 6% ao dia. Olha o exemplo aqui, ó. Trouxe lá os 6% ao dia, ou seja, eu dividi ele por 360 dias e multipliquei ele, elevei ele pela quantidade de dias que tem naquele mês. Ok? Então eu cheguei aqui a este saldo. E do outro lado aqui eu tenho um CDI. Esse pode falar, Patrick, mas é um contrato em dólar, pode ficar indexado ao CDI? Pode ficar indexado ao CDI, mesmo sendo um contrato em dólar. Então, neste exemplo que eu estou dando para vocês aqui, é um contrato pós-fixado. Então, o que eu preciso fazer aqui? Da mesma forma, né? Eu tenho aqui, ó, a minha data de vencimento, eu quero que seja dia 30/9 de 2023. Veio lá para 9 dias, ou seja, o meu 6% se tornou 0,15 para esses 9 dias. A minha amortização, perdão, é na linha de cima aqui, a minha amortização ela tem que ser igual ao meu saldo devedor, consequentemente eu tenho juros aqui. E aí esse aqui é o meu juros do indexador. O meu juros do indexador permanece? E se eu trouxer ele para 12%, o que muda aqui? Se eu trouxer ele para 12, esse 0,32 vai mudar e consequentemente o meu juros em dólar vai mudar também. Olha lá, eu trouxe ele para 12. E se eu considerar um dólar a 5,05, este é o saldo devedor do meu contrato na data de vencimento, né? Ou seja, na data de vencimento que eu estou dando de exemplo aqui, 30/9. O exemplo é o mesmo. Patrick, se eu quisesse saber qual é o meu saldo devedor em 30/12, você tem que pegar a única diferença de um contrato em moeda estrangeira para um contrato em reais o contrato em reais pré, que é este exemplo aqui, você consegue calcular o teu saldo devedor futuro. Por quê? Porque você tem uma taxa pré-fixada, você tem datas de vencimento e você não tem nenhum outro tipo de variável. Se você quiser fazer um pós-fixado, qual é a variável que você tem? Você tem uma variável de CDI. Então, se você quiser falar, poxa, qual que é o meu saldo devedor lá em 30/12 de 2024? É mais difícil você saber, por quê? Porque você tem uma variável aqui que não dá para saber qual é a taxa que estará em 30/12. Então, é uma variável, você pode falar, e se o CDI tiver em 10%? Você pode utilizar o CDI como 10% aqui, né? O dólar pré-fixado também não dá para a gente saber um valor futuro, por quê? Porque eu não sei qual vai ser a variação do dólar. E no pós-fixado do dólar é mais difícil ainda, porque além da variação do dólar, eu tenho uma variação do indexador. Notem que eu fui cada vez mais acrescentando mais variáveis nos contratos, até a gente chegar num contrato em dólar pós-fixado. Galera, eu espero que com mais esses dois exemplos tenha ficado claro para vocês de como é trazer esses contratos a valor presente, né? Esses exemplos eram necessários para vocês poderem entender
e para que futuramente a gente coloque derivativos nesses exemplos e faça a marcação a mercado destes derivativos. Então a gente está colocando cada vez mais situações e deixando cada vez mais complexo estes exemplos. Por isso que eu comecei lá com custo de reposição, agora eu vim para essa questão de trazer os contratos a valor presente, e no nosso próximo vídeo provavelmente eu já trago para vocês a parte de marcação a mercado, tá bom? Era isso, pessoal. Se vocês gostarem, deixa um like aí para ajudar a gente, se inscreve nos canais, a gente está lá nas redes sociais também, né? A gente tem os grupos de Morning Call lá no Telegram e no WhatsApp. Então, se vocês quiserem, o link está na bio do Instagram. E a gente tem os cursos também, né? A gente já divulgou para vocês nos grupos de WhatsApp e do Telegram. Eu também divulgo sobre os cursos. São 2 cursos. Um começa dia 5 de junho e o outro começa dia 6 de junho. São 2 turmas, né? Uma turma vai ter aulas de segunda e quarta e a outra turma vai ter aulas de terça e quinta. Beleza, pessoal? Então, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para me mandar mensagem, deixar nos comentários aí. Se quiserem ter mais informações sobre os cursos, é só me mandar mensagem, né? Pode ser no direct do Insta, em qualquer lugar. E se você quiser algum vídeo, deixa nos comentários aí, porque eu sempre vejo todos, respondo. E quem sabe a sua dúvida também não pode ser a dúvida de outra pessoa. Beleza, pessoal? Até o nosso próximo vídeo. Um abraço!